Olá, pessoal, tudo bem? O nosso trabalho de palestra é sobre ansiedade na aprendizagem da matemática. Isso é muito notado quando alguém vai fazer uma prova, fazer um concurso. Pode saber todo o conteúdo, mas o lado emocional naquele momento pode influenciar e muitas coisas ali podem ser esquecidas, podem ser trocadas, né? E podem passar também desapercebidas. Então, a ansiedade é um problema que acontece em várias situações e pode ocorrer também durante a aprendizagem da matemática. Então, o tema dessa palestra é basicamente isso: ansiedade na aprendizagem da matemática. Bem, é um fenômeno comum, né? Conforme a definição, podem observar que ela afeta estudantes de todas as idades, né? Pode ser uma criança, um adolescente, um adulto. Isso tudo pode dificultar o aprendizado e criar barreiras, né? Criar um certo medo mesmo, sempre que enfrentar aquela mesma situação. É igual alguém que tem um certo medo a um tipo de animal, né? A um tipo de lugar, a um tipo de situação que cause um certo medo, né? Ansiedade, né? Então, a matemática pode causar isso também, tá? Toda vez que o professor de matemática entra na sala para explicar um assunto, já dá uma sensação, né, de nervosismo e que você realmente não vai conseguir entender. Então, isso é um problema também, tá? É uma situação angustiante. Quem já teve ansiedade sabe que isso não é uma situação, digamos assim, comum de acontecer, né? De você a todo momento estar ansioso, né? Ocorre só em alguns momentos em que você enfrenta uma coisa que você tem um certo medo, né? Aquilo que lhe causa um certo nervosismo, né? Como eu disse, é um certo tipo de animal, é um certo tipo de lugar, né? E também pode acontecer na aprendizagem da matemática, um certo medo diante daquilo ali que pode já ser uma ameaça, tá? Temos aqui uma definição, tá? A ansiedade matemática é um estado de tensão que causa desconforto, né? É, e que ocorre no momento que você vai começar a trabalhar com algumas tarefas, né? Começa a se achar que está impossibilitado, que você não consegue fazer, né? E isso aí tudo é desencadeado por situações de avaliação, que você vai resolver problemas, né? Ou até mesmo pelo nome, né? A palavra matemática já pode causar essa ansiedade toda. Bem, aqui temos alguns sintomas. O primeiro deles é o nervosismo causado ao enfrentar problemas matemáticos, né? 2, dificuldade de concentração. A 3, sensação de incapacidade. 4, evitação de tarefas relacionadas à matemática. E sintomas físicos, né? Isso aí pode ser atacar mesmo o lado, né, físico, né? Suor, tremores, batimentos cardíacos acelerados, né? E isso é normal que aconteça quando alguém começa a ter ansiedade. E isso pode trazer o quê? O que que pode estar causando isso? São experiências negativas que podem ter ocorrido, né? Também aquela pressão para obter bons resultados, né? Um outro item são métodos de ensino inadequados, né? Você fazer também comparações com seus colegas, né? Com outras pessoas, né? E também a falta de confiança nas próprias habilidades. E isso causa o quê? Qual é esse impacto? Pode levar a baixa autoestima, obviamente dificuldade de aprender, um baixo desempenho acadêmico, e pode virar um ciclo, tá? E esse ciclo aí pode se tornar, né, uma coisa que começa na infância, vai para a adolescência, né, quando se torna adulto, e esse ciclo de medo vai causar todo o prejuízo no desenvolvimento das habilidades matemáticas. E qual é essa relação entre ansiedade e desempenho da matemática? Bem, alguns estudos eles mostram que isso, né, basicamente está associado a um desempenho acadêmico inferior. Isso porque vai interferir na memória de trabalho e também na dificuldade até de entender mesmo aquela atividade a ser desenvolvida, aquele problema a ser resolvido, né? E com isso, né, não existe uma plena compreensão dos conceitos. Como eu disse anteriormente, né, até destacar aqui, essa ansiedade ela cria um ciclo vicioso, né?
cada momento que ficar diante daquela situação, aquela situação se repete, se repete. Isso, né, se não for tratado, a cada momento ele é reforçado de forma negativa, ao ponto de trazer uma total incapacidade, né? Ela vai sempre aumentando, aumentando, tá? É uma espécie de gatilho que é disparado cada vez que ocorre essa situação e ela vai cada vez mais se reforçando. Bem, e há uma certa, às vezes, confusão, né? O que que é ansiedade e o que que é fobia? A ansiedade, ela é disparada por algum gatilho, né? Gatilho mental em que você tem lá alguma coisa que está ali esperando acontecer e, em consequência, né, ação e reação, né? Lembramos aqui de Newton, vai ocorrer essa situação, mas ela é temporária, a ansiedade é temporária. Mesmo porque quem já passou por momentos de ansiedade, a sensação é como se você estivesse já, né, numa situação bem ruim, como se você estivesse morrendo mesmo. E diferente disso, a fobia já é um pouquinho mais elevada. Ela é um medo intenso, ele é persistente e pode levar a situação, a evitação, né, a evitar por completo qualquer situação relacionada à matemática, tá? Então aí já é uma outra situação, tá? Temos uma coisa temporária e tem uma coisa já permanente, né? Uma coisa que vai estar ali aflorando, né? Constantemente. Bem, mas o que é a fobia matemática? Não definimos nada, né? A fobia matemática é um modo extremo, né, irracional da matemática. Ela pode se manifestar com uma total, né, aversão, né? Não, é o oposto, né? Qualquer atividade que envolva número e cálculos, né? Aquele, aquela pessoa, né? Aquele indivíduo, ele vai estar se afastando, né? É como se alguém tivesse medo de água. Então, às vezes até ficar próximo do mar ou do rio, alguma coisa assim, né, causa aquela fobia. Então, ela evita qualquer lugar, né, que possa, né, dar a sensação de que vai ficar submerso, tá? Então, aí é uma fobia. Causas da fobia matemática, né? Bem, experiências traumáticas, tá? É um item a ser observado com muita cautela, né? Com muita preferência, com muita calma, são as críticas severas de professores ou até mesmo dos pais. Terceiro, falta de apoio no aprendizado. E quatro, a pressão para alcançar resultados perfeitos. Essa situação é muito, eu diria assim, pautada quando crianças elas têm uma certa capacidade intelectual acima da média. Então existe uma pressão muito grande, né? Porque a criança sabe que os pais, né, querem, sabem que ele se destaca, né? Então aí já estou entrando numa outra área, né, que a criança tem altas habilidades, né? A criança tem superdotação, né? E aí a criança está numa outra situação, né? Ela se pressiona tanto, né, que causa o efeito contrário, né? Ela começa a ter uma fobia matemática. Quais são as consequências, né? Isso pode causar problemas no lado profissional, quando se tornar um adulto, né? Vai se tornar alguém com uma baixa autoestima, também dificuldades em realizar tarefas comuns, né, que envolvem números, e vai envolver um impacto, né, de forma geral, né, porque a matemática vai estar em todos os lugares, né, na química, né, na física, em outra área que seja engenharia, né, e até mesmo nas áreas que comumente pode pensar que não tem matemática, né, as áreas sociais também tem, não tem como escapar. Então, isso vai impactar de forma bem geral mesmo. Quais são as estratégias para tentar reduzir, agora vamos voltar para a ansiedade, né, falamos bastante de fobia, quais são as estratégias para reduzir essa ansiedade, né? Primeiramente, criar um ambiente de aprendizado positivo, incentivar a prática regular. Terceiro, reforçar a autoconfiança nas habilidades do aluno, né? Todos nós podemos desenvolver qualquer capacidade, alguns mais rápido, outros mais lento, outros com mais esperteza, no dia assim, com mais qualidade, né? Com maior alcance, mas de uma forma geral todos podem, é igual a compreender pontos básicos da música, né? Ninguém vai se tornar, nem todos vão se tornar, né, excelentes instrumentistas ou excelentes cantores, né? Ou viver daquilo, mas não significa que não saiba entender, pelo menos teoricamente, né? Ou conhecer um pouco, né, o básico da música.
O quarto item aqui é utilizar métodos de ensino interativos e envolventes. Isso tem tudo a ver com a neuroeducação, né? Em que você se permite envolver com o toque, né? Você está lendo um livro, você pega uma caneta, você pega um lápis, você risca, né? Você está observando aquilo dali. Então, o máximo de interação que você tenha com seus sensores, né? A visão, né? O tato, né? Para desenvolver aquilo dali. E até mesmo se for construir, né? Por exemplo, o origami permite que você crie perante figuras primitivas objetos, né? Pássaros, né? Peixes, né? E outra lista de objetos que podem ser criados simplesmente com papel, usando figuras básicas da geometria. Técnicas para minimizar, né, diminuir essa ansiedade. Né, adotar abordagens personalizadas, porque cada um de nós aprende de uma forma diferente. Não existe uma forma única para que alguém possa aprender. Tanto que existem diversas técnicas, cada um fica mais, fica livre, né? E o professor tem que ter essa percepção para que possa tentar, de alguma forma, diversificar, né, aquela aprendizagem, né? Segundo, usar jogos e atividades práticas para ensinar esses conceitos. Aí que entra novamente, né, a neuroeducação. Usar coisas, né, de forma lúdica, criar, né? Terceiro, fornecer feedback construtivo e encorajador. Todos nós erramos, né? Não precisa destacar esses erros, né? Destaca o lado positivo, destaca aquela situação boa que aconteceu, né? Se alguma coisa deu errado, você diz assim, vamos em frente, né? Isso é normal, a gente acontece. A gente não acerta 100% nas primeiras tentativas, né? Vamos de novo, vamos de novo. Não, em algum momento a gente vai acertar e a gente vai acertar. Então, coloca essa concepção de que é, a forma positiva, construtiva e encorajadora. O último item aqui é promover a colaboração entre os alunos, né? Quando se trata aí de neuroeducação, né? Quanto mais um ajudar o outro, dessa forma socializando, né? O lado emocional de cada um, que se chama empatia, para que eles possam se ajudar e até mesmo explicar uns aos outros, né? Então aí temos um outro ponto interessante. Bem, continuando aqui o lado emocional que eu falei anteriormente, a importância do apoio emocional no aprendizado. Eu vou ler aqui todas essas 4 linhas. O apoio emocional é essencial para ajudar os alunos a superar a ansiedade matemática. Professores e pais podem desempenhar um papel crucial ao oferecer encorajamento, compreensão e suporte contínuo. Observem que não somente a escola que está sendo representada pelos alunos, mas os pais também. Então, é sempre uma união de forças, né? O objetivo é o mesmo, fazer com que essa criança perca qualquer medo, né? Qualquer ansiedade que tenha a ver com a matemática, certo? Bem, vamos então às conclusões, né? A ansiedade, com referência à matemática, ela é um desafio, né? Especialmente nos dias atuais, que tem calculadora, tem celular, tem tudo. Então, essa criança, ela pode começar a perder a capacidade de escrever, né? De fazer os cálculos ali usando um lápis, um papel, tá? Então, é necessário retornar isso aí, né? E também dar um significado, porque você só aprende alguma coisa que você consegue visualizar, né? Você vê uma laranja, né, e diz assim, ó, uma laranja mais outra laranja dão 2 laranjas. Uma maçã mais outra maçã dão 2 maçãs. Então, na hora que você fala maçã, sua memória vai lá, né, lembra da fruta, maçã, e aí, agora, né, imagina agora uma do lado da outra, e estão sendo somadas, né, que vai dar 2 maçãs. Então, criar esse ambiente, né, que a criança possa visualizar, imaginar, tocar, né, e ver os objetos que está trabalhando. Você pode trabalhar no cotidiano da criança, né? Tem uma cadeira, mais outra cadeira, quantas cadeiras são, né? Quantos quadros a gente tem, né? E assim por diante, né? Então, o interessante é criar esse ambiente de forma positiva, claro, e de forma prioritária, acolhedora, para que essa criança possa, se já tiver alguma ansiedade, possa ser minimizada, né, ser diminuída, para que essa criança possa ter o desenvolvimento da confiança e das habilidades matemáticas. Ok? Muito obrigado, tá? Nos encontramos no próximo assunto.